Vamos dar continuidade à terceira plataforma, né, do seminário para líderes, e vamos abordar o tema pastoreio e aconselhamento. É o ofício de um pastor, é um ofício de um homem que é vocacionado por Deus. É cuidar das ovelhas, né? Que é um cuidado pastoral. O homem que é chamado por Deus, ele cuida da saúde espiritual das ovelhas, aconselhando os aflitos e visitando os enfermos. O próprio Jesus, ele visitou, convidado por Pedro, a sogra de Pedro, e Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus, ele encontrava os enfermos, o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue há 12 anos, daquela hemorragia, o homem que era mudo, outro que era surdo, a mulher que era curvada há 18 anos. Então, a presença do ministério de Jesus atraía os enfermos. Os enfermos iam encontro com o Senhor, porque ele estava carregando, Jesus estava carregando uma unção. E a unção atrai as pessoas necessitadas. A unção, meu querido, é um combustível que precisa ser queimado. A unção é o poder de Deus na sua vida. A unção é uma virtude. Um exemplo, quando Jesus se deparou com aquela mulher que estava há 12 anos de fluxo de sangue, aquela mulher vivia isolada da sociedade, que era considerada impura. Mas alguém falou de Jesus. Alguém falou que Jesus estava na cidade. E ela propôs no seu coração, porque já existia dentro do seu coração uma convicção, já existia dentro do seu coração uma certeza, né? E alguém falou de Jesus com precisão, e a semente foi semeada. Aquela mulher, como já existia dentro dela uma esperança, uma expectativa relacionada a uma promessa. E com toda aquela diversidade presente dentro dela, ela superava essa diversidade com a esperança que um dia iria alcançar a sua cura. E ela foi em encontro de Jesus. Ela tocou na orla de Jesus. Jesus dizia: olha, alguém me tocou. Jesus queria que a mulher se apresentasse, porque ela recebeu uma unção. E que ter unção não pode se esconder. A unção não é para você. A unção é para você transferir. É uma transferência de unção. Você tem que transferir a unção que está em você para as pessoas. Jesus: de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Jesus, sendo Deus em forma de homem, sabia quem me tocou. Mas Jesus, ele estava convidando a mulher para se apresentar, trazer a responsabilidade daquela unção. Quem tem unção tem responsabilidade. A unção atrai pessoas e atrai inimigos. E a unção de Jesus curou aquela mulher, que a mulher pregou: foi eu, Jesus. Ela recebeu, contou, glorificou. Então, você está carregando uma unção. Você tem que ministrar, o pastor tem que ministrar uma unção da cura na vida das pessoas, como visitando, né, os doentes, os aflitos. Faz parte do ministério pastoral. Lições fundamentais e princípio. O objetivo do aconselhamento
não é apenas resolver os problemas. Aqui o outro ofício do pastor, aconselhamento. Primeiro é visita, agora é aconselhamento. Né? O pastor tem que ter uma palavra direcionada por Deus. Uma palavra sábia, uma palavra com precisão, com fundamentos. Uma palavra revelada. Para ele obter essa palavra revelada, ele precisa ter intimidade com o trono de Deus. Porque a inspiração é divina. É uma inspiração divina que vem no espírito do homem para o homem transmitir a palavra certa. Até para você falar, você precisa raciocinar primeiro. Tem que haver uma intimidade com Deus. Você não falar besteira. Você evangelizar um enfermo, evangelizar um aflito, aconselhar pessoas. Tem que ter o dom da psicologia espiritual. Sendo espiritual, tem esse dom, tem essa revelação divina, com a construção de intimidade, com autoridade, para receber a inspiração divina e transmitir. Então, o objetivo, o aconselhamento, não é apenas resolver os problemas, mas conduzir a pessoa, levar a pessoa, né? Levar o aconselhado, né? Levar a pessoa que você está aconselhando a se tornar mais parecido com Jesus. Olha o processo. Você tem que estar preparado espiritualmente. Precisa ter comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus, comunhão com Jesus. Ter um altar para se relacionar, para ganhar revelação. Além de você curar pessoas, transformar a pessoa, conduzir a pessoa para dentro do caráter de Cristo. Não é só curar. É importante você ter o dom de cura, é importante. Mas tem pessoas que estão buscando cura. Aí você precisa atentar para isso. Tem pessoas que vão para a igreja atrás só da cura, da bênção. É importante receber a cura? É. Mas é importante você testemunhar daquele que realizou a cura na sua vida, que fez a maravilha na sua vida. Testemunhar o nome de Jesus a todas as nações. Dar testemunho desta cura. Para as pessoas enxergar você curado e glorificar a Deus pelo aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Então as pessoas vão glorificar a Deus pelas maravilhas que Deus está fazendo. Então, o pastor vai usar unção para curar, então vai transformar, fazer a pessoa ser parecido com Cristo. Olha, ser discipulado. Não é só ter o poder, tem que ter a palavra. Tem que transformar pessoas. Você vê pessoas só buscando cura, né? Mas não quer ser parecido com Cristo. Não quer se tornar um só com Cristo. Aí quando vem a luta, ele não tem maturidade para superar as lutas, porque só recebeu a cura. Hoje é dia do milagre. Eu não posso chamar o povo, o pastor não pode chamar o povo dizendo que hoje tem milagre. Quem opera milagre é o Espírito Santo. Quem faz maravilha é Deus. Aleluias. Quem dá os dons é o Espírito Santo. Quem dá o ministério é Jesus. E nesse cenário tem que haver adoração. Não só uma expectativa de ser curado. Tem que cultuar Deus. O pastor tem que atentar para isso. Não chamar o povo só para cura. Chamar o povo para ser salvo. Para seguir a Cristo. Para ser parecido com Cristo. Com uma imagem e semelhança de Cristo. Isso é forte. Muito forte. Aqui é uma suficiência das Escrituras. O aconselhamento bíblico acredita que a Bíblia tem a sabedoria necessária para lidar com as dificuldades da vida. Olha aí. Com as lutas, com as provas. Né? Suficiência é a Bíblia, irmão. Com todo esse seu dom que você tem, com suas habilidades,
mas você tem que ter intimidade, como eu falei, tem que ter inspiração divina. Você estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, ter intimidade com a Bíblia, ter a palavra certa. Porque o homem não recebe nada, se não vem do alto. Você tem que acreditar que o aconselhamento bíblico transforma a pessoa. Que a verdadeira sabedoria vem da palavra de Deus. A verdadeira sabedoria vem da palavra de Deus, irmão. Entendeu? A palavra de Deus é revelada no seu coração para transformar pessoas. Pastor como aconselhador. Pastor como um conselheiro. Essa é a palavra. O pastor atua como um médico, sabia? O pastor como um conselheiro, ele vai atuar como um médico. Olha aí, que responsabilidade, né? O médico que tem a revelação espiritual de Deus. O médico que tem a intimidade com Deus. O médico que tem uma construção no mundo espiritual tão grande. Eita! Que ele vai passar o remédio certo, revelado por Deus. O pastor ele vai atuar como médico da alma. Olha aí. A alma é o centro das emoções. Olha aí. Tratar a alma do doente. Aleluia. Porque tem enfermidade, irmão, que é espiritual. E tem enfermidade física. A enfermidade física é só um especialista graduado pela medicina para estudar a causa e tratar a enfermidade. Mas a enfermidade espiritual depende de Deus. Tem enfermidade que é possessão. Tem enfermidade que é maligna. Quantas vezes Jesus disse, espírito de enfermidade sai dele, espírito de enfermidade sai dela. Pronto. E recebeu a cura e a salvação. Amém? Diz aqui, a cura da alma, escutando atentamente para discernir as raízes dos problemas. Que profundidade, né? O pastor tem que escutar atentamente. Não só vai falar, escutar. Deixa a pessoa desabafar. Enquanto você está escutando, Deus está trazendo a revelação da palavra certa para curar a alma da pessoa. Oferecendo esperança com a base no Evangelho. Olha aí. Você tem a palavra certa. Você tem a palavra revelada. Você precisa escutar. É melhor ouvir do que falar. Há tempo de falar e há tempo de se calar. É nessa hora que você tem que se calar. Não é só falar. Para você falar com precisão, você precisa ouvir. O pastor tem que ouvir as ovelhas. Não criticar as pessoas. Talvez você critica muito essas ovelhas e não para escutar as ovelhas, para ouvir as ovelhas. Entender o problema do ser humano. Jesus veio com duas naturezas, a humana e divina. A natureza humana para se relacionar com o mundo, né? Com a terra, com as pessoas. E a natureza divina para se relacionar com Deus. Você vê Jesus sempre orando ao Pai para fazer escolha. Jesus nunca tomou uma decisão sem consultar o Pai. Está sobre uma missão. Eu estou sobre uma missão. Eu sou submisso a essa missão que está sobre minha vida. Essa cobertura que está sobre minha vida espiritual. Eu dependo dessa cobertura. Se você quebra essa cobertura, você não tem palavras reveladas. Você não tem conselhos sábios. Em vez de curar, você fere, maltrata as pessoas, humilha as pessoas. Tem pessoas que não têm, pessoas que têm dificuldade de relacionamento, de se relacionar com as pessoas. Precisa de cura. O líder tem que ser curado, o pastor tem que ser curado. O pastor não guarda segredo. Meu Deus, pelo amor de Deus. Ele está desqualificando o seu vocacionado. É necessário você ter um mentor, um líder, para receber sabedoria, porque
Eu não sou cheio o suficiente. Eu necessito de mais sabedoria, mais visão, mais revelação, mais temor, mais poder. Preciso ser ministrado. Quem diz ser alguma coisa e não sendo nada, engana a si mesmo. Nós somos um eterno aprendiz. Quem para de aprender, para de crescer. Eu recebo conhecimento, transmito conhecimento e continuo, carente de conhecimento. Um eterno aprendiz. Ninguém cresce sozinho. Tem áreas que não é minha ossada. Viu? Tem áreas que não é minha ossada. Viu? Tem áreas que não é minha ossada. Tem temas que eu não ministro. Eu preciso buscar conhecimento. Amém? Então, lições práticas do aconselhamento. Primeiro, oração constante. Isso aqui é importante. A oração constante. Eu ter a palavra certa, na hora certa. Lições práticas do aconselhamento. Oração constante. A dependência da sabedoria divina. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Como? Em oração. Em construção de relacionamento. Uma oração constante. O líder tem que orar constante. Para ter a palavra certa na hora certa. Né? O processo deve começar a ser sustentado por oração e dependência do Espírito Santo. Eita Deus! Olha o processo do seu ministério. Todas as áreas do seu ministério. Oração constante. Estou com espinho na carne. Oração constante. Estou sendo perseguido. Oração constante. Estou fraco. Oração constante. Estou quase caindo na tentação. Oração constante. A luta está grande na igreja. Oração constante. Estou cansado psicologicamente e fisicamente. Oração constante. Tudo é oração. Para ter a revelação do Espírito Santo. Não é só abrir a Bíblia, irmão. Não é só abrir a Bíblia. É conhecer a Bíblia. Ter comunhão com a palavra. Está entendendo? Para não entrar em contradição com aquilo que você está transmitindo. Plano de ação. O aconselhamento deve ser prático, criado passos a passos, criado passos concretos para o indivíduo. Olha aí, passos por passos, degraus por degraus, para levar a pessoa que está sendo ministrada por você obedecer o ensinamento de Jesus. É de passo a passo, porque a sua paciência é o fruto do Espírito. Longanimidade, benignidade, paz, temperança, paciência. Porque a pessoa que está sendo ministrada não vai mudar de um dia para outro. Porque a administração, né, aquilo que você está administrando naquele momento, não é para aquele momento. Isso é forte. Porque as palavras vai trazer transformação dentro. Vai fazer ela refletir. E quando ela passar a refletir aquilo que você ensinou, ela está recebendo cura. Constantemente. Constantemente. Por isso que é importante você a faculdade do corpo de Cristo, que é a igreja. Que o culto de ontem é diferente do hoje. O culto é uma experiência. Você leva, culto é uma entrega. Você está indo para o culto entregar a Deus uma adoração. Então o culto de ontem foi uma benção. O de hoje será melhor. Mas antes de ir ao culto, você tem que desenvolver essa espiritualidade dentro de você. Porque dentro de você, em você é um santuário do Espírito Santo. É a